Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também o compartilhem. Momentos de dificuldade, de dor, de aflição, a nossa vida parece que é feita de muitos momentos assim. Na verdade não parece, né? Nós podemos afirmar que sim, a nossa vida é feita de angústias, de aflições. A vida não é fácil, não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, foi o que o Senhor Jesus nos disse. As aflições que ele carregou ao longo da sua vida, em seu ministério, as aflições que os discípulos viveram, são aflições que nós vivemos também. Agora tem prova, tem alguns tipos de lutas, de adversidades que são particulares ou peculiares a crente. Ou seja, só quem é crente, quem é servo de Deus, vive. Tem coisa que não tem jeito. O adversário ele vai tentar nos tirar do projeto da salvação, tentar nos afastar do caminho da vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Porque muitas coisas podem nos tirar do caminho da vida eterna, do projeto da salvação. Dentre eles, uma busca por uma restauração. Quando estavam saindo do Egito e indo para o deserto, o povo de Israel celebrou a Páscoa. E na Páscoa o Senhor deu uma ordem, que eles comessem um cordeiro, um animal, e comessem inteiro. Mas que o cordeiro fosse preparado, assado sobre o fogo e não colocado cozido sobre a água. Tinha que ser assado sobre o fogo. Mas comido de uma maneira inteira. Ele tinha que ser ali, a família tinha que pegar aquele cordeiro, preparar ele, comer frissuras, comer todas as partes do cordeiro. Às vezes nós queremos só uma parte, as partes boas. A gente não quer a parte ruim do cordeiro, né, irmãos? Você quer emprego e a gente ora a Deus buscando uma bênção de emprego. Saúde, emprego, saúde. Bênção familiar. Nós buscamos a Deus e pensamos que o Senhor é um Deus que Ele está se voltando ou apenas pensa em operar algo na nossa vida para essa vida. Não, a preocupação de Deus ela é que nós venhamos alcançar a vida eterna. O cordeiro tem que ser comido por inteiro, inclusive as frissuras, as partes ruins do cordeiro. As lutas, as dificuldades, as aflições. No mundo tereis aflições. É normal. Existem muitas coisas do cristianismo que nós não queremos viver. Nós não queremos experimentar, podemos dizer assim. Nós queremos as partes boas, né? Eu não sei qual tem sido o teu foco. Eu, durante os últimos anos, tive um foco muito errado e criei um ídolo, o ídolo da restauração. E isso, por si só, atrapalhou a maior restauração que eu poderia ter, que era a restauração da minha comunhão, da minha conexão, da minha intimidade com Deus. Quando eu tirei esse propósito do altar que ele tinha no meu coração, eu percebi que eu não tinha mais propósito para orar e jejuar e para madrugar. Então era uma idolatria. Porque eu não fazia aquilo porque eu queria me relacionar com Deus. Eu não levantava nas madrugadas, eu não orava, eu não jejuava. Não era porque eu queria me relacionar com Deus, é porque eu queria algo. Aquilo não era o fim, aquilo era o meio. E o meio era mais importante do que o fim. Aquilo para mim era o mais importante. Alcançar uma bênção de salvação, eu nem pensava, irmãos. Eu não queria o cordeiro por inteiro. Talvez hoje tu esteja assim, querendo uma parte do cordeiro, querendo somente a parte boa, né? Podemos dizer assim, humanamente falando, a parte boa. Mas o cristianismo tem que ser vivido de uma forma completa. O cristianismo não pode ser um meio de vida. Eu sempre comento isso, né? Estou desempregado, eu vou para a igreja arrumar para poder Deus me dar uma bênção de emprego. Eu estou doente, eu vou orar ao Senhor para o Senhor me dar uma bênção de cura. O cristianismo se torna um meio de vida. Uma forma de alcançar bênçãos para essa vida somente. Quando nós olhamos os servos do passado, e é interessante que o livro de Hebreus ele fala dos heróis da fé, e ele fala que esses homens, essas mulheres, eles não alcançaram a promessa em vida. Eles não viram aquilo que lhe foi
prometido. Isso é muito profundo, isso é muito intenso de a gente até mesmo meditar. O Senhor prometeu para Abraão que ele seria o pai de uma grande multidão, mas ele não viu isso. Não viu. Foi algo que se cumpriu, mas após a sua morte. Nós não entendemos. E aí nós questionamos, falhou Deus com a sua promessa? Foi infiel com a sua palavra? Nós não entendemos as prioridades divinas. Eu tenho um pastor da minha igreja que ele diz que Deus está preocupado em salvar de 1 a 10. Essas são as prioridades da lista dele. De 1 a 10, salvação. E de 10 para lá, tudo que é relacionado à salvação. Todo projeto de Deus ele é profético. Ele tem um sentido que vai além, transcende a nossa mentalidade e a nossa razão. Isso é difícil de entender. Não suportamos entender esse projeto da graça divina. Por isso que eu digo que a graça de Deus é insuportável. É difícil até compreender essa expressão, que ela é insuportável. Ela não é insuportável no sentido de que é ruim ou desagradável, não. Mas, irmãos, olha, a boa notícia é que nós não precisamos entender os desígnios de Deus, mas precisamos apenas aceitá-los. Foi assim que os servos do passado viveram, pela fé. Pela fé, Abraão creu, mesmo que como se estivesse vendo o invisível. Pela fé, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu padecer os sofrimentos no deserto com o seu povo. Pela fé. Pela fé. Pela fé, pela fé, servos e servas, homens e mulheres. Pela fé, aqueles pescadores abandonaram os seus barcos, as suas redes e seguiram Jesus. Aqueles homens, discípulos, indoutos, se transformaram nos maiores evangelistas, nos homens que anunciaram o reino de Deus para o mundo inteiro. A fé, ela promove isso em nós. Eu não sei a luta, o dia, a angústia, porque temos dias no deserto, nas aflições, nos vales, nas cavernas da vida. Eu não sei o dia que tu enfrenta hoje. Se é um dia que você está bem, porque tem dia que a gente está muito bem, obrigado, ou se é um dia que tu está mal, tem dia que a gente está mal, e tem dia que a gente está péssimo. Mas o Deus que consola os abatidos, que fortalece a alma do cansado, que dá vigor àquele que força nenhuma tem. O Senhor, o Deus que é o Deus dos exércitos de Israel, mas também é o príncipe da paz, que pode te transbordar de toda a paz, que excede todo entendimento humano. Que Ele venha cuidar de você, te renovar, te abençoar. Que não seja a palavra de um homem mortal, pecador, cheio de falhas, que tem tanto ou mais defeito que você, e esse sou eu, mas que seja o Espírito Santo através da palavra viva, que vem da eternidade, a te renovar e a te esforçar, a te animar em mais um dia de angústia. Que Deus te abençoe. Deus me abençoe também, nos abençoe. Tá bom, meu irmão, minha irmã? A paz do Senhor Jesus.